Um leão vence um tigre em briga? Se você tem o menor fascínio por animais ou grandes predadores, é provável que já tenha se perguntado: um leão consegue vencer um tigre em uma briga? Há anos pondera-se o que ocorreria em combate entre leão e tigre. Não conseguem deixar de imaginar cenários disso. Alguns ficam do lado do tigre, outros do lado do leão, mas todos desejam uma resposta. Como começou esse fascínio? De onde ele surgiu? E, na verdade, quem leva vantagem entre esses dois felinos? Não se esqueça de curtir, se inscrever e diga se prefere um felino ou outro. A rivalidade começou. O que há com o leão e o tigre? Por que estamos sempre colocando um contra o outro? Quais são as origens dessa rivalidade? A rivalidade é em grande parte criada por nós, humanos, embora haja uma contribuição dos próprios leões e tigres. Os humanos sempre quiseram saber quem venceria uma luta. Sempre quiseram saber quem é o mais dominante. Eles querem ver o poder absoluto. Por que se fascinariam com quais ursos são os maiores, mais fortes e ferozes? Porque as pessoas se perguntariam se um gorila venceria 100 humanos. Um lobo cinzento contra um puma, lutando pelo título de carnívoro mais forte da América do Norte. Faça uma lista, todos querem ver. É como assistir a uma luta de boxe peso pesado. E quando se disputa um título, o maior e o mais feroz de todos, o fascínio aumenta. Olhe para a paisagem mundial. Veja os predadores que vagueiam pelas terras. Os ursos, embora enormes, buscam frutas e gramíneas na maior parte do tempo. Não são predadores em tempo integral. Existem lobos, coiotes e cães selvagens africanos ferozes, mas não enormes. Os maiores animais terrestres, como elefantes, hipopótamos e rinocerontes, são perigosos, mas não predadores. Aí temos os felinos. Das mais de 40 espécies de felinos no mundo, apenas 7 são consideradas grandes felinos. Estes são predadores formidáveis. O puma das Américas, o recluso leopardo das neves, o onipresente leopardo, a chita veloz e o jaguar com sua mordida poderosa. São predadores bem-sucedidos, mas ao classificar felinos por tamanho, esses 5 ficam do terceiro ao 7º. Os 2 primeiros são o tigre e o leão. Da perigosa família dos felinos, os 2 maiores por grande margem são o tigre e o leão. Olhe para o mundo. Todos os predadores terrestres do planeta Terra. Pode-se argumentar que são os 2 mais perigosos? Absolutamente. São letais. Um domina o continente africano e ganhou o título de rei da selva. O outro domina a Ásia, e seu nome se tornou sinônimo de força e coragem. É perfeito. São 2 titãs separados em continentes diferentes, sem sobreposição, quase nenhuma sobreposição. E então todo mundo quer saber, se chegasse a esse ponto, quem é mais forte, quem é melhor, quem venceria numa luta. É evidente que o tigre é maior, então muitos tendem a favor dele. Por isso, a pergunta frequente é: um leão consegue vencer um tigre? É uma questão válida. Só porque o tigre é maior, não significa que ele venceria automaticamente. Vídeos de tigres derrubando cervos grandes circulam, e os de leões demolindo zebras se espalham descontroladamente. Histórias de tigres na Índia matando centenas em uma aldeia são muitas. Histórias de leões comedores de homens, que mataram centenas construindo uma ponte no Quênia, rivalizam com contos de tigres. O fascínio cresce. É como se nada pudesse parar nenhum desses felinos ferozes. A única coisa que realmente poderia deter um é o outro. Então, quem levaria a melhor? As reais diferenças. O gênero de leões e tigres é pantera, e seus antepassados viveram há milhões de anos. Leões são próximos de leopardos e jaguares. Eles se separaram dos felinos ancestrais há 4,3 a 3,8 milhões de anos. Os tigres são espécies irmãs do leopardo das neves, e ambos se separaram dos grandes felinos ancestrais há cerca de 3,9 milhões de anos. Então, leopardo das neves e leopardo não são tão próximos quanto tigre e leopardo das neves, ou leão e leopardo. Além disso, o tigre se tornou uma espécie única, separando-se do leopardo das neves há 3,2 milhões de anos. Leões e leopardos se separaram há cerca de 2 milhões de anos. Jaguares se separaram antes. Então, esses 5 grandes felinos eram únicos.
Leões, segundo maior felino, medem 1,8 a 2,4 metros. Machos pesam 227 a 318 quilos. Tigres são os maiores, de 2,4 a 3 metros, pesando entre 272 e 363 quilos. Com ambos os felinos, eles podem crescer ainda mais. Os tigres são encontrados por todo o continente asiático, vivendo em uma ampla variedade de habitats, mas frequentemente em selvas e florestas, o que lhes proporciona uma vasta gama de fontes de alimento e outros recursos. O tigre permaneceu um caçador solitário, não precisando da ajuda de outros, e talvez isso o tenha tornado tão grande. Ele precisava ser maior, e após uma caça e uma refeição, ele conseguia crescer. O leão, por outro lado, não vivia na Ásia. Pelo menos, a maioria não. A maioria dos leões vivia na África, não na selva, mas em savanas e matas abertas. A comida era difícil de achar, recursos eram escassos. Se um leão visse um animal para caçar, ele sabia que poderia demorar muito tempo até ter outra grande oportunidade. Ele precisaria capturar esse animal. Um grande fator na vida do leão, ele competia com mais predadores que o tigre. Hienas, leopardos, chitas, cães selvagens africanos. Tantos predadores bem-sucedidos, menos recursos. O leão foi forçado a ser um animal de matilha, ou pereceria. Por essas e outras razões, leões formaram suas alcateias. Várias fêmeas criam os filhotes juntas e uma coalizão de machos completa a alcateia. Uma alcateia de leões podia ter 6 ou mais membros. Era a melhor chance de sobrevivência. Outros desenvolvimentos ocorreram. Voltemos ao tigre que vive nas selvas e florestas da Ásia. Ele caça muitos animais como javali, porco e cervo, que são presas comuns. Por exemplo, o cervo sambar, com cerca de 181 quilos, pode correr a até 50 km por hora. Compare isso com animais comuns que leões caçam na África. O quenu, de 272 quilos, corre a 80 km por hora. A zebra, de 454 quilos, corre a 64 km por hora. Os animais caçados por leões são muitas vezes maiores e mais rápidos que os caçados por tigres. Sim, eles caçam em grupo, mas precisam de imensa força e ainda mais velocidade para derrubar animais maiores. Compare a velocidade máxima do tigre de 64 km por hora com a do leão de 80 km por hora. O leão é mais rápido por necessidade. Ele é mais forte? Ele precisa derrubar animais maiores, mas trabalha com sua alcateia. Isso faz diferença? Mentalidade de matilha contra mentalidade de lobo solitário. Os dois algum dia se enfrentariam? Raros encontros no mundo real. Sempre se perguntaram o que aconteceria se leões e tigres se encontrassem na natureza, depois de tudo isso. Os tigres caçando sozinhos tão autossuficientes, mas se virando caçando animais mais lentos e menores. Os leões caçam em alcateia, a união faz a força, mas buscam animais maiores e mais rápidos. Embora o tigre seja maior, o leão deve compensar essa deficiência, exercendo poder e velocidade incríveis. E você já viu leões lutarem contra búfalos do cabo? Animais enormes, com chifres e raivosos. O leão não é tão grande quanto o tigre, e não diríamos que o tigre não é testado em batalha, mas o leão é ainda mais. Ele realmente daria luta, mas os leões estão na África. Nem todos. Leões asiáticos costumavam viver em lugares como Arábia Saudita, Iraque e Turquia. No entanto, foram extintos nesses locais. Agora, os leões asiáticos existem apenas em pequeno número na Índia. Sim, na Índia, onde os tigres também vivem. Então, eles se encontram? Como a população de leões asiáticos é tão reduzida, é extremamente raro eles cruzarem caminhos, se é que algum dia o fazem. Mas uma vez que o número de leões asiáticos era maior, encontros certamente aconteciam. Pode-se imaginar que haveria batalhas, mas muitas evidências mostram que os dois conseguiram coexistir nas mesmas áreas. Talvez um respeito mútuo saudável ou uma hierarquia de domínio que fosse aparente para ambos. Os leões asiáticos não são tão grandes quanto os maiores da África. Eles também não sentem o mesmo desespero que os leões na África têm ao caçar sua comida. Grande desespero cria um predador mais impiedoso, selvagem e maníaco. O leão asiático não está no mesmo nível dos maiores leões da África, então é bem provável que ele saiba que não é páreo para o tigre e não o provoque. Mas um leão africano, ao cruzar com um tigre, a história poderia ser diferente.
Diferente de um leão asiático que teve que compartilhar territórios com tigres maiores, um leão africano sabe que ele é o predador alfa incontestável de todo o seu continente. Mas o tigre sabe a mesma coisa sobre si mesmo. Se um leão africano cruzasse com um tigre, ele não ligaria que o felino laranja e preto fosse maior. Ele o veria como seu igual, ou melhor, como inferior, um animal que ele poderia dominar. Mas o leão dominaria o tigre? A resposta simbólica. Embora leão e tigre sejam parecidos, há muitas diferenças. Seus estilos de caça, vida e pensamento são diferentes, e são oponentes capazes. Se um leão africano enfrentasse um tigre, seria uma batalha épica, força contra força. Você pode defender qualquer um, pois o leão ou o tigre, por motivos distintos, poderiam ser considerados o predador de maior sucesso no mundo. Dos nossos 7 grandes felinos, temos as chitas de velocidade estonteante. A puma, o único felino grande do gênero puma, habita as Américas, estendendo-se por latitudes do norte ao sul. Os demais são do gênero pantera, como o leopardo das neves, que vive em altitudes elevadas. O leopardo, mais adaptável, que vive em uma vasta gama de habitats e países. O jaguar sul-americano possui a mordida mais potente entre os felinos. Todos trazem algo único para a mesa, mas nenhum se compara ao leão ou tigre. O jaguar é o terceiro maior grande felino, às vezes chegando a 159 quilos. 159 quilos para um leão ou tigre que ainda não terminou de crescer. Leões e tigres superam o jaguar em pelo menos 68 quilos. Eles estão em uma categoria de peso própria. O tigre domina a Ásia. Ele possui velocidade, poder e agilidade, sendo o predador solitário mais bem-sucedido. Como a maioria dos grandes felinos, ele age sozinho. Ele leva uma vida solitária e se cuida. É forte nisso. Depois, há o leão, caçando em alcateia. Poderíamos dizer que leões são os caçadores em grupo mais bem-sucedidos? Certamente. Você nunca verá um grupo de predadores derrubar animais mais fortes, rápidos e maiores com tal crueldade. Leões sabem que a união faz a força. Eles se unem e dominam a África. Talvez nunca saibamos se um leão venceria um tigre ou se um tigre venceria um leão. Talvez seja melhor assim. Os dois estão relegados a continentes separados, e talvez por um bom motivo. A Ásia é do tigre, a África é do leão. Um continente designado para cada felino, pertencendo só a eles. Reis governam terras, fronteiras são certas e exércitos não as cruzam. O mesmo vale para os nossos grandes felinos.